Questão de número 18. Pessoal, essa questão ela caiu no Enem em 2019. Tá na primeira prova, porque o Enem tem duas provas até 2019, né? Uma é a normal, que todo mundo faz, e a outra é a PPL, que é para pessoas privadas de liberdade. Tá? Essa aqui foi da primeira prova. Tá? Por terem camada de valência completa e alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre xenômio, que tem a camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Bom, essa questão você tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque a interpretação do texto vai te ajudar aqui, tá bom? Olha só, está dizendo que o xenônio, né, ele tem esse símbolo aqui, está dizendo que ele é um gás nobre, então ele tem aqui a camada de valência, está aqui, ó, olha só, 5s2, 5p6, ou seja, ele tem 6 com 2, 8 elétrons na camada de valência. Tá, então ele tem aqui 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele já é estável assim com 8 elétrons. Tá? A teoria do octeto diz que os átomos eles tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Tá? Mas eu tenho um gás nobre aqui que já está estável, que tem 8. Só que ele pode ficar mais estável ainda, ele pode fazer uma ligação e ter um número diferente de estabilidade. Tá? E está dizendo que foi possível ligar o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre. Então o flúor, que ele está dizendo para a gente que é um halogênio, tá? Todo halogênio tem 7 elétrons na camada de valência, e como o Enem ele não quer que você decore isso, ele já deu isso para você. Tá? A camada de valência dele é esta aqui, é 2s2, 2p5. Então o que acontece com ele? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? E falta 1 para ele ficar estável, como um gás nobre. Só que ele pode conseguir se ligar com um gás nobre, que foi o que foi feito aqui no texto, na experiência. Então vai se ligar esse xenômio com 2 átomos do flúor. Tá bom? Que tem 7 elétrons na camada de valência, olha só. S2P5, 2 com 5, 7. E aí, está dizendo que, olha só, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Aqui que está uma interpretação de texto. Quem é que está ficando com 8 elétrons na camada de valência? Aquele que está se ligando com o gás nobre. Com 8 elétrons na camada de valência, ele fica assim por quê? Porque ele se liga com o gás nobre. Então é o flúor que vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Se você ler correndo isso, o Enem é uma prova cansativa, extensa. Se você não tiver cuidado, paciência e calma e autocontrole, e ler isso correndo, você pode errar uma questão por bobeira. Tá? Então, atenção numa prova como o Enem é essencial. Tá? Então, o flúor, como ele vai ficar estável com 8 elétrons, ele já tem 7, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer apenas mais uma ligação covalente. Então ele faz uma ligação aqui, ó, com o xenômio, o flúor. Ó. Aí esse flúor já ficou estável. Mas o texto está dizendo para a gente que são 2 átomos de flúor que se ligam com o xenômio. Tá? Então, esse aqui também vai se ligar aqui. Tá? E agora, a pergunta é, ao se escrever a fórmula de Lewis, foi o que eu acabei de fazendo aqui, do composto de xenômio citado, tá? Então esse composto aqui
é o xenômio, tá? Ligado com o flúor, é um composto. Quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então ele tinha 6. Ele fez mais 2 ligações, ele vai ter 10. Tá? Porque quais são os elétrons do xenômio agora que ele fez a ligação? Tá? Nós temos todos os elétrons que são dele, esses 8 que ele tem aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é dele mesmo. Mas ele pode se ligar e ficar estável também com mais 2 ligações que ele fez. Então esse 9 aqui também é do xenômio, porque é um compartilhamento de elétrons. Tá? Quando eu tenho uma ligação covalente, o elétron, o par de elétrons que está compartilhado faz parte dos 2 elementos ao mesmo tempo. Então esse 9 aqui, ele é do flúor e ele é também do xenômio. Ele está na camada de valência dos 2. Tá? E esse daqui é o 10º elétron que vai estar aqui no xenômio e no flúor também. Então nós temos aqui 10 elétrons na camada de valência. Ou seja, por que o texto está falando que a gente não pode tomar a teoria do octeto acriticamente, sem criticá-la? Porque existem gases nobres que ficam estáveis com mais de 8 elétrons. Pode ser com 10, pode ser com 12, pode ser com 14, pode ser com 16. Geralmente números pares, tá bom? Então, questão número 18 do Enem, letra C, a resposta certa. Valeu, um abraço, até a próxima.